só mais uns 5 minutinhos. Não precisa de tudo isso, só queria falar o título em alguma hora conveniente. É, Alguém já passou pela experiência, não sei se isso é uma cultura mais recente, mas de vocês serem acordados cedo, quando crianças, pelos pais, você querer dormir só mais um pouco, e você fala assim, só mais uns 5 minutos? Não sei porque 5 é um número tão simbólico, a maior parte das pessoas que eu já perguntei, que eu já ouvi falar, fala só mais 5 minutos, né? Tem aqueles mais ousados que falam assim, não, só mais umas 3 horas, assim, né? Os pais não deixam. Mas, especialmente quando você é criança e você estuda cedo, né? Eu costumava estudar de tarde quando eu era criança. E daí chegou um momento da minha vida que eu comecei a estudar de manhã. E eu não estava nem um pouco acostumado com aquilo. Eu acordava 9 horas, assim, sem problema nenhum. E só tinha aula 1 hora da tarde. Então, quando eu comecei a ter que acordar umas 5, 4h30, assim, para chegar na escola, foi terrível. E eu sempre queria mais 5 minutos, toda vez. Só que a questão é, quando você pede mais 5 minutos e você volta a dormir, e daí você é acordado de novo, você quer mais 5 minutos. E daí você quer mais 5 minutos, você só fala só mais 5 minutos, mas não é só mais 5 minutos, é mais 5 depois dos 5. E isso vale para outras coisas. Não sei quantos compartilham dessa experiência, então não sei se vocês já tiveram essa situação também, se está lá em alguma festa, daí tem um bolo, você fala assim, só mais um pedaço, né? Daí você come um, você fala assim, não, mas tava bom, assim, né? Hoje é dia especial, dá para extravasar um pouco, só mais um pedaço. E você continua. A gente tem tendência de continuar a fazer o que a gente está fazendo, especialmente quando essas coisas são boas, né? É, aconteceu recentemente comigo um evento aí, que depois do Dia da Mocidade, que a comemoração com os jovens, que foi lá na Igreja da Liberdade, o pessoal precisava ir embora, porque a gente mora em Suzano, ou Mogi alguns, e daí estava 9 horas. Daí eu falei assim, nossa, muito cedo, né? Os eventos terminam umas 6, 7 horas. Eu falei assim, não, mas tem que ficar aí e continuar a conversar até o limite, né? Sei lá, umas meia-noite eu vou embora, pego o último trem e chego em casa seguro. Então eu falei, só mais umas 3 horas. E a galera não atendeu o meu pedido, eles precisavam ir embora. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui embora tão cedo assim, foi estranho. Mas também não corri o risco, né? Porque já aconteceu antes comigo de eu ser largado no meio do centro de São Paulo de madrugada, porque o trem fechou bem enquanto eu estava no meio do trajeto, né? Esse só mais um pouquinho nem sempre dá certo. Quando a gente passa dos limites, sendo bom ou não, a coisa que a gente tenta estender, ela vai terminar ruim. Mas a gente tenta estender quando a gente acha alguma coisa boa. Nem tudo é bom, né? Você não tenta falar assim, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos na fila do hospital que você já passou 4 horas lá esperando. Só mais 5 minutos quando a comida já queimou no fogo e você fala, não, deixa mais 5 minutos. Ou só mais 5 minutos das minhas maravilhosas piadas sem graça. Eu não sei porque nunca ninguém pediu mais. Eu fico confuso. Isso talvez é uma contradição, porque essa coisa seria boa, né? É, ninguém riu. É, eu ri. Mas enfim, quando passa do limite não é alguma coisa boa. Melhor a gente mudar de direção nesse momento. E esse é o tema de hoje, mudar de direção, arrependimento. Arrependimento e condenação. Passar dos limites causa consequências e, quando a gente passa muito, consequências inevitáveis. E para qualquer um que passa por essas situações, vai acontecer. Por isso, se você estiver, metaforicamente, atrasado para a aula, não é hora de ficar olhando para a sua situação. Sai correndo, né? Vai fazer o que você precisa fazer com urgência. Se a comida queimou, a primeira coisa é desligar o fogão do que ficar contemplando toda a situação, os fuligens no ar e outras coisas. Na hora da urgência, a mudança de direção precisa ser mais rápida ainda, mais imediata. E o povo de Israel tinha muita experiência com isso. Muita experiência com esse pedir mais 5 minutos, de enrolar na cama só um pouquinho mais. Eles eram mestres em apontar o dedo nos problemas quando a comida já estava queimando, eles ficavam assim, mas quem que foi que deixou no fogão? E eles não desligavam o fogo. Já tinha passado muito tempo da história. E quando Jesus foi falar com eles, eles deviam ter aprendido a lição. Muita comida já tinha queimado, muitas aulas já tinham sido perdidas, muitos trens já tinham passado, e o povo ainda não tinha se arrependido. Mas numa das ocasiões que mais uma vez eles escutaram essa mensagem, o povo ainda não percebia. Então foi quando Jesus falou com eles. A gente vai ver lá em Lucas 13, versículo 1, no momento. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles.
Nos 400 anos que não são narrados na Bíblia, depois do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento começar, os israelitas se tornaram crescentemente mais nacionalistas. Significa, eles eram apegados à sua nação, à ideia de ser israelita, que era melhor do que outras coisas, e a gente precisa defender a nossa nação, afinal, ela está constantemente sendo ameaçada por outras nações maiores que nos dominam. No momento, quem dominava eles, depois de vários povos terem dominado eles antes, era o povo romano. E quanto mais eles eram nacionalistas e apegados à ideia de ter autonomia, menos autonomia eles tinham. A autoridade que representava o governo naquela época, na época de Jesus, era Pilatos. Então Pilatos era a pessoa que eles iam apontar o dedo quando eles tinham algum problema em relação à sua nação. E como todo nacionalista zeloso pela sua nação, eles queriam criticar o governo. E eles falaram assim: olha só o que Pilatos fez, Jesus. Você, mestre da lei, deve ter alguma coisa a falar sobre isso. Afinal, você sabe o que você está dizendo, e o nosso povo é um povo que gosta da lei de Deus. E a gente sabe como que é a natureza humana, né? Até hoje nas mídias sociais acontece o mesmo. Não é como se a gente ainda não visse pessoas querendo que figuras influentes falem sobre o assunto de quando a gente vê algum político fazer alguma coisa. Quando a gente vê alguma crítica ser solta, a gente quer saber o que aquela pessoa tem a dizer. Aquela pessoa é da religião, então vamos ouvir e vamos pedir para ele dizer o que ele tem em mente. Enfim, as pessoas já tinham essa natureza desde antes, e eles chegaram a Jesus, o mestre da lei, uma liderança religiosa, alguém que sabia do que estava dizendo, para falar do político que estava claramente, na visão deles, ofendendo a lei de Deus. Vou ler novamente o versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Mesmo sem a gente entender o que significa, já parece meio horrendo, né? Misturar sangue, além de nojento, não cai bem para o coração. A gente não sabe exatamente que prática Pilatos teve, porque isso a gente não encontrou nos registros arqueológicos e também não encontrou e que o povo tinha percebido a ponto de falar e de criticar. E aí vai lá, o coração polêmico das mídias sociais, pedindo vídeo exclusivo de Jesus falando sobre a situação polêmica. Eles pegaram Jesus, né, estava lá, ele tinha que responder, e fizeram a pergunta que todo mundo queria saber a resposta. Só que Jesus, ele sempre quebra a expectativa do ouvinte. A gente vê na Bíblia várias vezes que as pessoas querem alguma coisa, mas precisam de outra. E Jesus pega a conversa e ele pula direto para o final e ele fala sobre o que as pessoas precisam. Então eles queriam saber, de que lado você está? Você vai falar bem ou você vai falar mal de Pilatos? E ele pegou e não falou de Pilatos. Jesus falou sobre outra coisa. Jesus, ele respondeu, versículo 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido dessa maneira? Mas eu digo que não. Mas se não se arrependerem, vocês todos também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que aconteceu aqui? Vamos tentar ver um pouquinho mais. Tem um comentarista da Bíblia que ele fala, 30 anos atrás ele escreveu isso, a situação parece familiar, já foi muito tempo atrás. Ele falou, muitas vezes as pessoas que lutam por uma causa justa presumem que a luta por essa causa, por ela ser justa, os torna justos. Foi Kenneth Bailey que falou isso num livro que chama Parábolas de Jesus em Lucas. E as pessoas são assim, quando elas se sentem injustificadas, elas abrem a boca, porque afinal, se você está justificado, você tem algo para falar, então você pode dizer porque você está do lado da justiça. E normalmente quando as pessoas abrem a boca é para apontar alguma coisa do que fazer simplesmente uma afirmação neutra. Muitas vezes críticas. Mas Jesus, ele parece que ele não responde esse questionamento. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver o que ele poderia dizer. Tem lá Pilatos, alguém que fez alguma coisa que a gente leu, não entendemos exatamente muito bem o que é, mas que parece horrendo. Se Jesus fosse alguém que apoiasse Pilatos, ele poderia talvez usar o argumento dizendo que essas pessoas que morreram, morreram porque eram pecadores. Não importa o que Pilatos fez, ele é só o governante, Deus queria matar essas pessoas, elas morreram, elas mereciam, que nem as pessoas que nascem cegas, de acordo com a visão daquela época, nasceram cegas porque cometeram algum pecado, os pais cometeram algum pecado, alguém cometeu algum pecado se alguma coisa aconteceu com eles. E a gente já vê no outro momento, inclusive com o cego, que Jesus disse, não foi ninguém que cometeu pecado, ele nasceu cego, eu vou curar o cego. Não faria sentido esse argumento dizendo que as pessoas mereciam
porque elas eram pecadoras. Afinal, todo mundo merece, todo mundo é pecador. Talvez o pessoal pudesse pensar, mas para que ir contra Pilatos? Para que ir contra Roma? Se todas as vezes que a gente tentou se rebelar contra o governo, deu errado. O governo sempre foi melhor, o governo sempre foi mais poderoso. Vamos tentar ser mais ou menos a favor. E por outro lado, se Jesus fosse uma pessoa contra Pilatos, talvez ele pudesse dizer um argumento seguinte. Ele pudesse dizer, essas mortes foram uma ofensa a Deus, não foram boas. Então Pilatos é um pecador, Pilatos merece ser condenado, Pilatos merece ser julgado diante de Deus. Para que defender Pilatos se ele não é o representante de Deus? Ele é só um governante humano. O representante de Deus, naquela época, o sacerdote. É ele que a gente tem que ouvir. Sumo sacerdote, né? O representante de Deus diante do povo. Nenhuma dessas posições vocês devem ter percebido que faria sentido, tanto naquela época quanto hoje. Não adianta você tentar defender ou apoiar uma situação que parece que não tem solução, porque tanto a defesa quanto o favor são situações que inevitavelmente invadem tanto a ética da época quanto a lei de Deus. Mas Jesus não falou de nenhum desses lados. Jesus disse de uma forma diferente. Ele falou, vocês pensam que tem alguns que são mais pecadores ou mais culpados do que outros e por isso que eles merecem o que está acontecendo com eles? Não, todos vocês são pecadores, por isso vocês precisam se arrepender. Em outras palavras, Jesus disse, independente do que Pilatos fez, independente da situação que vocês estão passando, vocês todos vão perecer se vocês não se arrependerem nesse momento. E aí vem a pergunta que a gente vai ver. Uma situação que parece tão claramente apontada para hoje. O que será que a gente tem feito? Será que a gente tem olhado mais para os nossos arredores do que para nós mesmos? A palavra diz que nós todos somos pecadores e merecedores da morte. Será que só porque a nossa causa é justa, a gente tem achado que a gente também é? Nós precisamos de arrependimento também, assim como as pessoas da época, assim como todo ser humano. Só Jesus nunca pecou. E ainda assim Jesus orava, pedindo para que Deus perdoasse o pecado dos outros. Nós precisamos orar diante de Deus. Nós precisamos meditar e olhar para nós mesmos. Às vezes o que a gente tem feito é apontar dedos e fazer críticas. Às vezes, mesmo quando não é isso, é lamentar muito mais do que crer na esperança de Deus. Às vezes a situação parece maior, às vezes isso toma muito mais do nosso tempo. Às vezes a gente quer fazer a pergunta que a gente precisa fazer diante de Deus. E quando a gente tem a oportunidade de estar diante de Deus, a gente pega e fala de algo que não está no assunto. Quando a gente poderia muito bem falar de como chegar mais perto dele. O que você tem gastado nos seus questionamentos, na sua oração diante de Deus? Será que cabe um pouco mais de espaço para arrependimento, de oração, por piedade, por perdão de Deus, por sua misericórdia? Não só pelas nossas ações, mas também pela nossa igreja, também por aqueles que nós temos por queridos. Não só também arrependimento, mas também pedir por misericórdia de Deus em relação a tudo que nos tem acontecido, muito mais do que apenas o lamento. Mas Jesus, ele conta uma história, como muitas vezes ele conta, ele intensifica o drama para as pessoas entenderem e aplicar muito mais para a sua vida. E essa história começa assim, no versículo 6. Então, ele contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Um pouquinho do contexto desse momento. Assim como João, ele mostra que a relação de Deus com o seu povo no cuidado de criar e desenvolver, na metáfora da vinha, a gente vê lá João 15 falando. Lucas, ele também fala sobre essa preocupação com a vinha. A vinha era o que o pessoal tinha, não só simbólico para o pessoal de Israel, mas também situacional, né? Era o que crescia, era um fruto que eles gostavam muito, é o fruto que fazia o vinho, e é o fruto que também eles tinham lá para produzir. Mas no meio da vinha desse dono, tinha uma figueira plantada lá. A gente não sabe se ele plantou de propósito, porque ele queria figo, ou se ela só nasceu, mas a gente sabe que ele cuidava. E a gente sabe que não era prioridade dele, porque a pessoa que cuidava da vinha, que estava lá responsável pela figueira. Ele disse ao que cuidava da vinha sobre a figueira. Tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Parece que não faz sentido. Já desde o começo parece, para que eu vou colocar esforço em algo que não é minha prioridade, do ponto de vista desse dono?
Mas ele teve misericórdia dessa figueira. E ele falou, bom, ela está lá plantada, vamos esperar esses 3 anos. Mas em 3 anos ele tentou procurar fruto e a figueira não deu fruto. Eu não sabia disso, mas eu fui ver e a figueira parece que em Israel ela dava fruto quase o ano inteiro. Não era alguma coisa tão sazonal assim que, no inverno dá fruto, no verão não dá. Ela dava fruto o tempo todo. Então, se tem alguma figueira que não dá fruto, ela tem alguma coisa de muito errado. Então, ele pensou, bom, talvez ela não vale a pena. E esses 3 anos parecem interessantes. Por que será que ele esperou tanto se algo que já desde o começo não fora a prioridade dele? A gente vê lá em Levítico 19, dizendo o seguinte: quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, uma oferta de louvor ao Senhor. Depois o texto continua dizendo que no 5º ano a gente pode comer. Mas 3 anos se passaram, e essa pessoa não tinha o que oferecer ao Senhor. Muito menos do que desfrutar no ano seguinte. Ele não faria sentido. Ele esperou os 3 anos com zelo no seu coração. Não vou tocar, porque é proibido, por 3 anos. Mas por 3 anos, a figueira teve tempo. Ela teve tempo de dar fruto sem ser interrompida, sem ter seus nutrientes roubados, apenas cuidada, apenas regada e nada. A figueira não desenvolveu frutos. A figueira ficou pedindo mais 5 minutos a ponto de talvez não ter dado mais tempo. A Bíblia conta uma história semelhante sobre a humanidade. Aí eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque minha paixão histórica pelo Antigo Testamento vai pegar um pouco forte. E a história da humanidade começa assim. Eu podia começar já na época de Jesus, mas eu quis começar da criação. Deus criou a humanidade, o homem e a mulher ele os criou, e eles pecaram. Mas Deus poupou eles da morte e expulsou eles do jardim. Só que a descendência deles pecou. Nos seus pensamentos e propósitos eles eram maus. E daí Deus resolveu trazer o dilúvio, mas ele poupou a humanidade através de Noé. Só que a humanidade que Deus poupou através de Noé pecou. Eles tentaram fazer uma torre para alcançar os céus, lá em Babel, e Deus poupou eles de novo, dividindo em várias línguas, espalhando as nações. Mas as nações pecaram, e daí Deus escolheu Abraão para fazer dele um povo consagrado, um povo santo que não deveria pecar. Mas essa família de Abraão pecou. Então Deus escolheu uma pessoa dessa família para trazer, poupar o clã, para trazer salvação. E José foi ao Egito, primeiro como escravo, mas depois ele se tornou governador. E o clã se tornou um povo que era escravo, mas Deus trouxe libertação. A gente vê o Êxodo, eles saindo, e ele conduziu eles no deserto. Só que o povo no deserto, ele pecou. E daí Deus pegou e filtrou as gerações que não eram tementes a ele, e ele fez conquistar a terra através de 2 justos que tinham ainda, Josué e Calebe. E essas 12 tribos se fixaram lá, mas as 12 tribos pecaram. E pecaram, e pecaram, e pecaram, e pecaram, e pecaram. 7 vezes a gente vê esse ciclo acontecendo lá no livro de Juízes. Na verdade, muito mais, só que 7 com Juízes que tem um pouco mais de ênfase. Ciclos de pecado e libertação que o povo pede para continuar sendo liberto por Deus, e Deus ainda traz libertação, vez após vez após vez, e ele atende o desejo do povo. Se eles não conseguem fazer desse jeito com os juízes, ele vai trazer um rei. E daí, finalmente, agora eles são uma nação, eles são um reino e eles têm um rei. Só que Israel pecou muitas e muitas vezes com muitos e muitos reis. Então eles foram exilados, e Deus poupou eles através de um remanescente, que a gente vê muitas vezes no Antigo Testamento sendo citado, o remanescente de Judá. Esse remanescente, conforme Deus tinha prometido, eles voltaram à terra. Eles foram poupados, eles tinham sido exilados, tirados da terra e voltaram lá. E Deus mandou sacerdotes e profetas para eles finalmente conseguirem caminhar de acordo com a direção de Deus, com orientação, agora já tendo aprendido a lição, com bastante punição. E por 400 anos a gente não tem história na Bíblia. Mas fora da Bíblia a gente vê que eles pecaram muito. E aí João Batista anunciou, finalmente, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Tocou aquele último alarme, agora não dá mais tempo. Se você só se trocar e sair, você vai chegar na hora sim para não se atrasar. Acabou os 5 minutos. O povo de Israel tinha tido tempo suficiente para se arrepender, assim como a figueira tinha tido tempo suficiente para crescer. Eles foram nutridos e eles foram poupados por Deus vez após vez. E todas as histórias que a gente vê por aí, de novo, vêm com toda aquela condenação. E no Antigo Testamento, muitos profetas vinham acusar isso, falando, olha só, vocês fizeram isso, vocês são condenados. Mas Jesus tem o toque da graça. Jesus pega e ele fala o seguinte, na continuidade dessa história, no versículo 8. Respondeu o homem,
Senhor, deixa por mais um ano, eu cavaria ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. A pessoa que cuidava da vinha pegou e falou assim: vamos dar mais uma chance, tentar mais um ano. Esse ano era para ser o ano consagrado ao Senhor, a gente viu, era o 4º ano. Mas ele falou: vamos tentar cuidar dela um pouquinho mais. Era um período da graça. Era um período que não era adequado para dar mais uma chance. Alguém que já estava atrasado da aula foi permitido a ir de novo. E a gente vai perguntar: quanto tempo é tempo suficiente para a humanidade que pecou tantas vezes? E a gente faz parte dela. A gente viu na história de Israel que o tempo chegou com a chegada de Jesus. Mas a chegada de Jesus deu mais um momentinho, mais uns 5 minutinhos de graça, uns últimos 5 minutinhos. Ainda não é tarde ao que a gente aprendeu, mas algum dia vai ser, porque o momento da chegada de Jesus vai acontecer de novo. Lá em Provérbios a gente lê, dizendo o seguinte: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você se levantará de seu sono? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Esse texto pega muito forte para mim várias vezes, porque a minha natureza é bem preguiçosa. Se eu puder, eu vou ficar deitado e continuar estendendo o meu tempo quanto for. E aí vem o texto, né? Vem a palavra de Deus dizendo: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? E aqui é uma situação muito prática. Em Provérbios ele fala: quem fica dormindo demais, porque dorme demais e não trabalha. Se não trabalha, não tem recurso. Se não tem recurso, fica pobre. Se não tem, fica pobre, não tem o que comer e morre. É uma situação muito prática. Mas isso aí é sobre trabalho e sobre descanso. Para aquelas distrações que a gente vê nos nossos arredores que nos impedem o arrependimento, é muito mais grave as consequências. A gente pensa que é só uma crítica aqui e ali, é só um olhar distraído aqui e ali, é só gastar um pouquinho mais de tempo com isso ou não, um pouquinho mais de preocupações, mas a condenação vem. Vai sobreviver sobre nós sem que a gente perceba. Então fica a pergunta: será que a gente tem entendido quanto urgente é alinhar nossas vontades, nossos pensamentos, nossos corações com Jesus e produzir fruto de arrependimento? Às vezes a gente pensa na palavra de Deus, o fruto é simplesmente o fruto do Espírito, é o fruto de frutificar diante do Senhor, fazer crescer a nossa vida, mas também tem fruto de arrependimento. O fruto de arrependimento é uma atitude, não é simplesmente um pensamento que fala estou arrependido, mas é uma atitude que demonstra mudança, sem distrações que podem ser os problemas dos nossos arredores, sem distrações que pode ser a nossa vontade de prorrogar as coisas, sem pedir por mais 5 minutos só para gastá-lo com nossas próprias agendas e opiniões. Ao invés de julgar a situação, nós devemos buscar arrependimento, porque a condenação é para todos os pecadores, que nós fazemos parte. Arrependimento não é só para aqueles que acham que estão errados. Nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender e voltarmos para Deus, voltarmos nossos olhos, porque muitas vezes as coisas que nos estão fazendo mal é o que a gente mesmo está cometendo conosco. Mesmo que a gente talvez não fale muito, talvez a gente se omita. Mesmo que talvez a gente nem fale de mais e nem de menos, talvez o que nossos olhos veem estão consumindo a nossa alma. Se você tem se sentido justo o suficiente para abrir a boca, se a situação ao seu redor tem te distraído de Jesus, se você continua pedindo por mais 5 minutos, porque você acha que não tem do que se arrepender, então vamos orar. Se nós não somos justos, nós temos que entender, nós temos que clamar a Deus, pedir por misericórdia dEle. Por nós, pela nação, pela humanidade que tanto precisa desse Salvador. Na oração de arrependimento, Daniel disse o seguinte: não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Agora sim a gente pode abrir a boca. Não porque a gente se acha justo, mas porque Deus é misericordioso. Tem um jeito da gente se abrir, tem um jeito da gente se posicionar. É compreendendo a misericórdia de Deus. E assim a gente vai seguir de acordo com Ele. Não é para a gente se omitir, mas é para a gente abrir a boca do jeito certo. Para não sair a gente mesmo da nossa boca, mas para sair Jesus. Imagina quão maravilhoso seria se toda vez que alguém abrisse a boca saísse a palavra de Deus. Então vamos meditar. Vamos pedir para que o Senhor nos avalie, porque muitas vezes nós temos pecado. Muitas vezes a palavra do Senhor não é tão confortável, não é tão agradável, mas certamente ela nos redireciona para o bem. Peça ao Senhor para Ele te sondar, para você entender o que você precisa pedir por arrependimento.
o que você precisa redirecionar talvez na sua rotina, o que tem te alimentado mais. E se tem alguém que não conhece a Cristo, que tem acompanhado essa mensagem, se as polêmicas, se as línguas venenosas por aí têm embrulhado também o profundo do seu ser, se o vício de se alimentar com muito mais do que o que te faz mal, te faz trazer ódio, não tem te feito bem, não são discursos nem ideias que vão te salvar, porque eles nunca se concretizarão por completo. Mas pedir por arrependimento diante de Jesus. Ele é aquele em quem você pode crer e trazer salvação. Isso vale pra gente também, que crê. Se a gente pedir por arrependimento, se a gente se arrepender e pedir por misericórdia, a gente vai encontrar. Então vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos oriente. Se nós temos mais um ano ainda para viver, se nós temos um momento da graça que Jesus nos dá para nos arrepender, não vamos gastar com outras coisas em primeiro lugar. É urgente. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos ajoelhar e orar diante de Deus. Então peça diante do Senhor. Uma figueira para produzir fruto, ela precisa que uma vespa entre e morra lá dentro, se sacrificar. Senão não vai fecundar o figo, não vai trazer fruto. Da mesma forma, o arrependimento também precisa de sacrifícios da nossa parte. Que a gente possa consagrar e entregar diante de Deus para poder trazer fruto de arrependimento. Que a gente possa viver diante do Senhor, independente do que a gente precisa abrir mão. Jesus, nós te pedimos que o Senhor seja conosco. Nós queremos entender que os 5 minutos já passaram, que agora é o momento de agir diante do Senhor. E antes de agir nos arredores, nós queremos nos voltar para Ti, pedir pela Tua grande misericórdia, entendendo quem nós somos. Pedir que o Senhor nos ajuste o coração, para que da nossa boca saia palavras de verdade, para que dos nossos olhos só entre coisas que são da Tua graça. Para que a nossa perspectiva seja de esperança e não de desespero ao nosso redor de tantas coisas que acontecem. Para que a gente creia, para que a gente proclame o Teu nome. Para que nós sejamos igreja una no Senhor. Para que nós vivamos os Teus princípios, entendendo quem nós somos. Dobrando nossos joelhos e agradecendo a cada dia pelo tempo que o Senhor nos deu. Ó Senhor, por favor, seja com essa igreja. Nós sabemos que o Senhor tem grande misericórdia, que se renova a cada dia. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha nesse meio, que o Senhor receba cada um desses corações, que o Senhor traga transformação em nossas vidas, que a gente possa ver e compartilhar e testemunhar de forma visível, que nosso testemunho seja uma vida de piedade, segundo a Tua orientação. Nossa piedade, nossa justiça seja obediência constante ao Senhor. Por favor, seja conosco, nós te pedimos, nós clamamos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus nós oramos.